Hoje você vai conhecer o Grupo de Cordas da Embape, que é um grupo musical formado por instrumentos de cordas, principalmente por estudantes de violino, viola, violoncelo, dos instrumentos de cordas da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E quem está aqui para falar para nós, contar como é que é a formação desse grupo, é a professora Consuelo, que também é violinista e professora lá da Escola de Belas Artes. Olá, Consuelo, obrigada por ter vindo aqui nos falar um pouco então sobre esse grupo de cordas que vocês têm na Escola de Música e Belas Artes. Como é que funciona esse grupo? Obrigada pela oportunidade de estar aqui mostrando o grupo. No curso de extensão, os alunos têm que fazer uma prática musical em conjunto. Então, os alunos fazem flauta, fazem coral e fazem orquestra. Mas a orquestra de cordas da Embape tem um nível um pouco alto para os alunos que estão começando. Então, a gente criou um grupo de cordas, sem pretensão de ser uma orquestra, porque tem ano que tem só violino, tem ano que temos uma viola, de repente aparecem uns cellos, então não tem muito compromisso com a formação orquestral. E nesse grupo eles podem trabalhar leitura, podem trabalhar algumas músicas, algum repertório juntos, que a gente sabe que para eles é uma coisa importante, o conjunto, o coletivo, fazer música junto. Na verdade, é uma maneira de você dar oportunidade para esses alunos de tocar em conjunto, é isso? Exatamente, porque só em casa, sozinho, não tem incentivo. Claro, então, eles e daí precisam... então eles já estão sendo preparados para quando depois, futuramente, eles tiverem um nível maior, melhor, já mais avançado, eles poderem fazer parte da orquestra. Isso, eles vão para a orquestra de cordas e depois, quando eles vão para o curso superior, eles vão para a orquestra sinfônica da Embape. Tá. Então, Consuelo, como a gente também viu eles tocando, nós vamos passar agora um trechinho de alguma música que eles vão tocar para nós, para vocês conhecerem e saberem do que nós estamos falando. Vamos lá ver. Então, Consuelo, nessa parte que a gente acabou de ouvir, a gente viu que são um grupo aí, deve ter uns 13, 14, 15 alunos, né? E qual é o repertório que normalmente eles tocam? A gente tem que buscar alguma coisa que eles possam fazer no início, quando eles chegam no grupo, por exemplo. Eles precisam fazer uma música que eles consigam acompanhar. Então, a gente tem algumas músicas-chave que de vez em quando a gente repete. Chega alguém novo, por exemplo, a gente faz o Cânone de Mozart, que é mais ou menos simples, é uma leitura que ele vai aprender em umas 3 tocadas, e o grupo já conhece, então ele vai se sentir seguro para tocar com o grupo. Entendi, porque os outros já estão, digamos, vão dar a base para ele. E quantos anos tem de estudo, em geral, os alunos que chegam aí nesse grupo? Dependendo do aluno, 3 anos, 4 anos, eles já podem vir para o grupo. Já fazem parte daí desse grupo, porque esse grupo também tem a intenção de se apresentar fora da escola ou não? Às vezes a gente apresenta, a gente trabalha junto com a rede de voluntariado SOL, às vezes a gente vai em escola, em especial, em algum lugar, geralmente uns lugares mais leves, né, onde a gente possa levar, porque tem crianças, mas a intenção principal é que eles desenvolvam um repertório dentro daquela disciplina e apresentamos bastante na escola. E que se acostumem também, né, a tocar em público e a tocar em conjunto, né, com outros. Porque é bem diferente você tocar sozinho, né, estudar em casa um violino e depois tocar num grupo, né? Claro, com certeza. O tocar em grupo vai educar uma série de coisas, o ritmo, a afinação, né, a consciência do grupo de estar tocando junto com outras pessoas, né? Vai ampliar o repertório, né? Quer dizer, vão tocar outras coisas, diferente daquilo que a professora, né, passa para ele tocar, o professor. E que idade, em geral, as crianças têm? Ali a gente tem crianças de 10, tem até uma que tem 9,
até pessoas adultas da comunidade que estão lá junto com a gente, tocando, se ofereceram para tocar, pessoas adultas de 30, 40 anos. Então quer dizer que uma pessoa de fora que não faça parte da escola, digamos que não esteja fazendo um curso na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, também pode fazer parte do grupo? Pode, e graças a eles, às vezes a gente tem um contrabaixo, um violoncelo, um instrumento que na escola às vezes não tem. Né? E o que a pessoa precisa fazer para integrar o grupo? Entrar em contato com a gente, ligar ou mandar um e-mail e a gente combina. O horário é tal dia, né? Tal dia, tal horário, tal sala. Com a pessoa, né? Pra ver ela vem para o ensaio e ela vê se ela gosta, se ela acompanhou e se ela quiser, ela interessante. fica. Então, se você toca algum instrumento de cordas, seja o quê? Violino, viola, contrabaixo, violoncelo, pode se integrar aí ao grupo de cordas da Escola de Música e Belas Artes. Qual é o contato daí para a pessoa? Mais fácil é telefonar para mim mesmo, 9916-3711. Ou então entrar no site da escola, ou isso, Embape, e ali tem os grupos, né? E a pessoa consegue esse contato. Qual é o repertório que vocês trabalham? Porque a gente já ouviu agorinha, né? Uma peça do Mozart. Mas vocês também trabalham outro tipo de repertório que não só o erudito? Com certeza. É importante para eles também conhecer, por exemplo, o folclore dos outros países e do Brasil. Tem muito rico, dá muita ideia de como é o estilo de cada país. Então, a gente trabalha bastante folclore e trabalha músicas populares também. Às vezes eles trazem uma ideia, eu encontrei um arranjo. Hoje em dia se encontra arranjo na internet. E se o arranjo é bom, a gente faz. E música de videogame, enfim. Alguma coisa que atraia eles. Deixa bastante aberto para que eles também se sintam atraídos, né? Para trocar. E o que nós vamos ouvir agora, então? Uma peça de folclore da Letônia, chama Juri em Praza. Sim. Uma música de acolhida e... E daí quem fez o arranjo? Porque é a música folclórica tocada pelo povo, daí como é que você transporta isso para esses instrumentos? Esse arranjo é de uma professora americana chamada Elaine Fine. Ela faz muito trabalho para orquestra de cordas infantil e juvenil. Então, é um trabalho o trabalho dela dá bem certo com a nossa formação. Ah, tá. Então, vamos agora ouvir o grupo de cordas tocando essa peça, né, do folclore, e depois fique aí que a gente já volta no segundo bloco para falar mais sobre o grupo de cordas da Embape.
Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Estamos de volta falando sobre o grupo de cordas da Embap, que é esse grupo musical formado por instrumentos de corda. Conversando aqui com a professora Consuelo, que é a coordenadora deste grupo. Você é professora e coordenadora deste grupo, e você toca também, Consuelo, ou não? Sim, eu toco violino, toco na Sinfônica do Paraná. Dentro da Embap também eu tenho um quarteto de cordas, nós já fizemos um programa com vocês. Já fizemos um programa, o Quarteto Musiquê. Isso, e coordeno esse grupo de cordas que até toco nele também, porque eu não rejo. É um grupo que os músicos tocam como fazem música de câmera. Quer dizer, eles também aprendem, a se comunicar no grupo sem precisar de um regente ali dizendo o que eles têm que fazer, é isso? Isso, eles vão ter regente o resto da vida, né? Provavelmente vão tocar em orquestras. E ali eu acho uma oportunidade para eles começarem a tocar e começarem a notar que eles têm que ouvir o que os outros estão fazendo, têm que procurar tocar junto e têm que prestar atenção no seu chefe de naipe. Nós temos os naipes, primeiro violino, segundo violino. Então, explique para quem não conhece, né, o que são esses naipes, o que é isso? Então, dentro de todo grupo musical, seja uma orquestra ou até uma banda, existem os naipes de instrumento. São os grupos de instrumentos semelhantes, né? Exatamente. Então, como no grupo de cordas nós temos muitos violinos, a gente divide em primeiros violinos, segundos violinos e terceiros violinos, porque não temos viola no momento. Então, aí temos os cellos e temos um contrabaixo. Cello, traduzindo, violoncelo. Violoncelo. E, por exemplo, o naipe dos primeiros violinos tem uma pessoa, que é a espala do grupo, que lidera esse naipe. E os outros têm que tocar junto com ela. E aí o segundo violino vai ter sua líder, o terceiro violino vai ter também seu líder, cada naipe tem o seu líder. Então, como não temos maestro, eles desenvolvem a capacidade de se olhar, de um dar entrada para o outro. Quando o cello tem que entrar, ele tem que olhar para o primeiro violino ou para o segundo violino. Então, dar a entrada, contar, tudo isso é uma coisa muito importante para um músico. Importantíssimo, porque imagina um grupo onde cada um começa na hora que quer. Impossível. É impossível, né? Não ia sair a música que se pretenderia, né? Com certeza. E quantos alunos, nesse caso do seu grupo, tem em cada naipe? Nós temos 4. Tem naipes. Alguns alunos que são muito novinhos que ainda não estão se apresentando com o grupo. Né? Mas geralmente a gente consegue manter 4 primeiros, 4 segundos, 4 terceiros, temos 4 cellos e temos um contrabaixo só no momento. Ah, só um contrabaixo no momento. Quer dizer, então você na verdade acaba tendo então 4 grupos, né, 4 pequenos grupos de instrumentos e um que é o violoncelo, que é o contrabaixo que está sozinho. Isso. E em cada um desses pequenos grupos tem um líder. Um líder. Então esse líder, o que ele faz com o seu grupo? Geralmente ele é o responsável por marcar os arcos, né? Claro que o primeiro violino marca os arcos e os outros têm que procurar se adaptar ao que ele marcou. O que significa marcar os arcos? Nós temos no violino arcos para baixo, arcos para cima. E a gente, quando toca no visual, é importante que todos estejam fazendo o mesmo arco. Quer dizer, se todos vão para baixo, quer dizer, todos têm que ir, ou então todos vão para cima. Isso. Ficaria muito feio um ir para baixo, outro ir para cima. Com certeza. E muda a sonoridade quando vai para baixo ou para cima? Muda a sonoridade e isso é uma coisa importante, aprender a marcar os arcos, aprender a... Isso fica bonito, isso fica feio, aqui combinou, essa articulação é boa ou não é. Isso é uma coisa que eles vão ter que fazer depois, na carreira de músico deles, quando eles forem tocar um concerto, uma sonata. Então é importante porque ali eles começam a aprender que tem que marcar, que tem que copiar, que tem que ter a sua parte marcada. Então... E daí você então faz um rodízio dos líderes ou é sempre o mesmo? Os líderes parece que eles vão aparecendo, assim, é meio natural. De repente tem um dia que a espala, que sempre foi espala, naquele dia ela faltou, aí os outros ficam ali meio se olhando e alguém vai lá e senta. A gente já percebe se aquela pessoa realmente conseguiu liderar ou não conseguiu. E ela também percebe. Então a gente nota que os que têm mais jeito para liderar vão se aventurando, vão tomando coragem.
Quer dizer, também é uma formação de líderes, né? Não deixa de ser. Exatamente. Quer dizer, ele aprende a se socializar, ele aprende a respeitar o que o outro está fazendo, porque essa marcação de arcos também vai muito de ouvido, né? De ouvido e de perceber o que vai soar bem com o grupo, né? E às vezes a gente tem que mudar. Não, esse arco não ficou bom, agora todo mundo muda. Certo. Né? Então, quer dizer, para isso, daí você entra para dar a orientação, sim, né, necessária para eles aprenderem, enfim, sim, a fazer isso tudo, né? E esse é o trabalho do músico. Na Sinfônica do Paraná, por exemplo, eu estou sentada no naipe dos primeiros violinos, eu tenho que estar ligada, eu tenho que estar copiando os arcos, tem que estar, a minha parte tem que estar anotada. E isso eles têm que aprender a fazer, não é uma coisa que você aprenda quando você vira profissional. Claro, claro. Então, faz parte da formação do músico mesmo. E é uma parte, eu acho que importante, né, da formação deles. É uma parte importante, é uma parte que leva tempo. Então, a gente pega um repertório novo, os primeiros ensaios geralmente são para aprender a dar as entradas, aprender a marcar os arcos, para conseguir descobrir como vai ficar melhor. Aí lá pelo terceiro ensaio é que a gente está conseguindo tocar mesmo a peça. Quer dizer, é para aprender a tocar junto, né? Isso. É para aprender a tocar junto. Mas eles têm que aprender, vamos dizer, cada um aprender a tocar a sua parte antes. Todos têm professores de violino, todos já estudam há alguns anos. Né? Não dá para chegar um aluno que está começou essa semana, mal sabe segurar um instrumento e ler a partitura, ele não vai conseguir tocar no grupo ainda. Porque ele tem que saber a parte dele, para, em sabendo a parte dele, ele poder compartilhar com os demais, né? Isso. E ele vai ter uma parte para ler e ele precisa conhecer aquele código, aquela leitura, né? Aquela linguagem musical para poder acompanhar o grupo. Claro. Então, até isso que eu ia perguntar também, quer dizer, todos eles têm que ler música. Sim, com certeza. Porque é feito tudo com partitura, cada um tem a sua, tem que ler o que está escrito. Tem que ler o que está escrito. Quer dizer, não tem aluno que só toque de ouvido. Não, não tem mesmo. Porque não é uma música solo. Né? Eles tocam uma música que, no momento, é o primeiro violino que tem a melodia, daqui a pouco é o terceiro, depois está no contrabaixo e a melodia vai andando, quer dizer, e enquanto isso os outros estão fazendo acompanhamento. Então, eles realmente leem a partitura. Tem que ler. Tem Quer que dizer, ler. alguém que já tem que ter essa formação, quer dizer, mesmo aquele que vem de fora, ele tem que ter uma formação, digamos, mais completa de música, né? Saber ler e escrever para poder acompanhar o grupo. Com certeza. E em que tipo de grupos um músico que toca ou violino, viola, violoncelo, pode participar? Porque o violino não é um instrumento muito apropriado para ser tocado sozinho, né? De modo geral, pelo menos. Geralmente ele aparece tocando ou acompanhado pelo piano, ou acompanhado como solista por uma orquestra, ou tocando em grupos. Né? Existem orquestras de cordas somente, e existem as orquestras um pouco maiores, que a gente chama de sinfonietas, que daí já tem alguns instrumentos de sopro, fazem um repertório mais clássico, e aí tem as sinfônicas, as grandes sinfônicas. Que são as grandes orquestras que são formadas, vamos dizer, com um número muito grande de violinos, né? Sim. Primeiros e segundos violinos, que é para dar... Em torno de 20, mais de 20 violinos. E a orquestra de cordas, tem quantos em geral? A orquestra de cordas, às vezes, é um pouco menor, costuma ser um pouco menor. Geralmente, ela tem uns 6 primeiros violinos, 4 segundos, em torno disso. Mas, de qualquer forma, o violino, pelo menos o violino, em geral, ele é em grande número, né? Sim, tocamos em naipes. Nós somos o que a gente chama de músico de fila, porque os músicos de sopro, os músicos os metais, né, eles são músicos solistas. Então, o primeiro oboé tem a sua parte, o segundo oboé tem sua parte, mas cada um não faz o que o outro faz e cada um faz sozinho a sua parte. E já os instrumentos de corda, de modo geral, eles trabalham em naipes. Né? Então, todos os primeiros violinos tocam a mesma coisa, todos os segundos, os cellos, as violas, tocamos juntos. Agora, o violoncelo é um instrumento que a gente tem visto bastante na música popular, por exemplo. Sim. Pelo som dele ser dizem que ele é muito parecido com a voz humana, né? Ele se encaixa em diversos grupos, até no rock, né? Nós temos vários grupos, violino também, temos alguns representantes que eram solistas e resolveram fazer rock no violino. Então aí é ilimitado. Né? E o contrabaixo, a mesma coisa. O contrabaixo faz parte do jazz, da música popular brasileira. Quantos trios, né? Que tempo de bossa nova tinha muito, né, com os contrabaixos. Então, para quem não está identificando bem, quer dizer, o violino é aquele pequeno que se toca aqui, a viola um pouquinho maior, né, irmã, quando a gente olha... Isso, irmã mais velha do violino. Irmã mais velha do violino. O violoncelo, aquele que se toca, né, aqui no meio, né, do corpo, e o contrabaixo, aquele grandão que se toca normalmente em pé. Exatamente. Né?
Então, só para a pessoa saber do que nós estamos falando, né? Sim. Então, é uma família que tem 4 instrumentos e que costumam tocar, né, nos seus naipes, todos juntos, né, numa orquestra ou num grupo que se forme. Agora, quero falar um pouquinho da sua carreira como violinista. Você fez a formação na Escola de Música e Belas Artes. Sim. Se formou lá, tocando violino, e logo em seguida você já entrou para tocar na orquestra. Antes de me formar, eu já entrei na Sinfônica. Na Sinfônica do Paraná, do Paraná. Eles não exigem curso superior para o músico. Então, eu fiz concurso antes de me formar. Entrei, toquei uns anos lá, daí saí, fui para João Pessoa, toquei em outra orquestra no tempo do maestro Eleazar de Carvalho. Olha! E aí depois voltei a Curitiba e continuei na Sinfônica e entrei na Embape. E também toquei muitos anos na orquestra. Então, daí como professora, né? Como professora, sim. Toquei muitos anos na Orquestra de Câmara da PUC, que também tem uns 10 ou 12 anos já de trabalho, com o professor Paulo Torres, que também é professor da Embape. Também E violinista e regente, né, maestro? Isso. E faço o Quarteto Musiquet, que é uma parte que eu considero muito importante, a gente fazer música de câmara. Porque se a gente só toca numa orquestra sinfônica, a gente perde um pouco a identidade o que eu faço como músico. Agora, num quarteto, não, é muito específico, cada um é solista. Cada um é solista, né? Então... Mas essa experiência toda que você tem, tocando em orquestra sempre, o que isso trouxe na sua carreira? Bom, a orquestra é uma parte importante da vida do músico. A gente aprende muito dentro da orquestra, aprende muito com os maestros, aprende muito com os colegas, com o tocar em grupo. Né? E eu gosto muito dessa experiência. Eu gosto muito de ser uma violinista de fila, de tocar na Sinfônica, realmente para mim é importante. Repertórios, compositores de todas as épocas. Quer dizer, te abre muito, né, a questão do repertório. Inclusive de música contemporânea, que às vezes a gente fica um pouco resistente, não gosta, mas a gente está ali, a gente tem que fazer. Né? Então a gente acaba aprendendo sempre. Parece que cada semana a gente está aprendendo uma coisa nova. É uma escola, realmente. Quer dizer, ela te dá um pouco a base também para você, digamos, tocar no quarteto de cordas? Com certeza, com certeza. Uma experiência de trabalhar em sinfônica torna o músico muito mais apto. Né? Se você é primeiro violino numa orquestra, você tem que estar sempre em forma. Você não tem como não estar tocando e estudando todo dia. Né? Tem que estudar todos os dias. Tem Quer dizer, que estudar. mesmo depois de uma longa carreira, como você já construiu a sua, você continua estudando todos os dias. Tem que estudar, senão você não dá conta do repertório. É como o atleta, né? Sim. Quer dizer, se ele para de nadar, ou de correr, ou enfim, de fazer o esporte que ele pratica, os músculos não vão mais, né? Não respondem. Isso mesmo. E eu falo muito isso para os alunos. Você pode entender tudo na teoria, pode saber, pode ler muito sobre o assunto, assistir todos os concertos, que eles adoram ir para o YouTube e assistir e comentar. Agora, você tem que fazer o dia a dia, o treino. É como um jogador ou um atleta. Se você não tem o treino, você não consegue fazer. Porque daí os dedos não vão, os músculos não respondem. É físico. É físico. Quer dizer, na música você trabalha as duas coisas, né? Quer dizer, tem toda a parte emocional, que você tem que passar um sentimento, você tem que ter aquela emoção. Tem a parte, obviamente, racional, né? Que você tem que compreender aquilo que está fazendo. E ainda tem a parte muscular, né? Com certeza. Que sem ela também não se faz nada, Não né? se faz nada, tem que estar em forma. Tem que estar em forma. E desde pequenininhos, né? Sim, a maioria dos músicos começa a estudar criança. Né? Alguns começam a estudar na adolescência e se tornam ótimos músicos. Isso depende muito do empenho que você tem. Né? Claro. Você pode começar a estudar criança, mas estuda um pouquinho só por semana e aí você não produz muito. Depende também dos objetivos, né, que Isso. você tenha na sua vida. Se você quer transformar isso numa profissão, né, levar o estudo a sério, aí exige-se muito mais, obviamente, né? Com certeza. Mas para praticamente toda criança que começou a estudar pequena, algum grupo de cordas, alguma orquestra, alguma coisa fez a diferença. Né? Ela entrou para um grupo e aquele grupo fez ela ver a música de um jeito diferente e ter vontade de se tornar. Porque nenhuma criança diz, eu vou ser violinista, Claro, eu vou ser cellista, é difícil, né? E vamos dizer, você compartilhar a tua música Sim. também é muito gratificante, né? Com certeza. Mas olha, Consuelo, muito obrigada por ter, né, trazido para nós tantas informações. Se você tem vontade de aprender um instrumento de cordas, já sabe onde procurar. Escola de Música e Belas Artes, tem lá cursos para aprender a tocar violino, viola, violoncelo, contrabaixo e também os grupos, né, nos diferentes níveis que você pode ir passando para fazer música em conjunto.
Eu agradeço a sua presença, estar aí conosco, nos assistindo, e nós vamos ficando por aqui, ouvindo mais um pouco do grupo de cordas da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Tchau!